que eu quero trazer de informação para a nossa discussão? Sempre que eu faço uma transmissão ótica de algum sinal, eu tenho uma potência de saída, né? Eu tenho uma potência de sinal que eu estou enviando e eu tenho a potência de sinal que chega lá na ponta do meu cliente. Então, o que acontece ali no meio, entre a transmissão e a recepção, eu tenho perdas, eu tenho atenuações ao longo desse caminho que o sinal vai percorrendo, tá? Indiferente de qual laser a gente vai utilizar. Isso é comum para todas as transmissões, tá? Então, no laser classe B, quais que são as informações que a gente tem que trazer para a discussão? A potência de transmissão do laser classe B+, ou seja, o TX, né, aquele sinal que ele está transmitindo para as ONUs, a gente sempre acompanha essas informações no datasheet do fabricante do SFP. Então é muito importante consultar lá no datasheet do SFP quais são os valores típicos para cada modelo de SFP, tá? Mas o que a gente vai encontrar lá na especificação do SFP é que a potência de transmissão dele é de 1 dB e meio positivo até uma potência mais alta, tá? Até 5 dB. Então, quando a gente olhar a especificação do fabricante do SFP, ele vai trazer mais ou menos essas informações, de 1 dB e meio a 5. Quando a gente faz um raciocínio de calcular qual que vai ser o sinal da minha rede, a gente considera o pior caso, que nesse caso aqui é 1 dB e meio, tá? O sinal de recepção desse transceiver. Então, da mesma forma que ele transmite um sinal, ele também recebe sinal. Então, também tem valores que a gente tem que respeitar para saber se esse sinal que ele está recebendo é um sinal aceitável, se é um sinal bom, se é um sinal ruim. Então, o meu RX, o meu sinal de recepção desse SFP, ele tem que receber, o pior sinal que ele pode receber de uma ONU é menos 28 dB. Ou seja, ele transmite a 1,5 e o pior sinal que ele pode receber é menos 28. Então, essa é uma informação muito importante do laser classe B. Tá? O laser classe C++, o que é diferente nele? São as potências. Tá? Então, a potência de transmissão dele, ao invés dela partir em 1 dB e meio, essa potência do laser C++, ela parte em 5 dB. Desculpa, a potência do laser C++, ela parte em 10 dB. Na verdade é o seguinte, ela parte de 5 dB e ela pode chegar até 10 dB. Então, essa é a potência típica de um laser classe C++. E a recepção dela também é diferente, tá? Na recepção dela, a sensibilidade, ou seja, o pior sinal que ele pode receber de uma ONU é menos 35 dB. Então, o que a gente tem de diferente aqui? O laser classe B, ele inicia a transmissão dele numa potência de 1 dB e meio, né? O pior sinal que ele pode transmitir é 1 dB e meio. Já o laser classe C++, o pior sinal que ele transmite são 5 dB. E a sensibilidade de recepção do laser classe B+, é menos 28 dB e o laser classe C++, menos 35. Bom, por que a gente está trazendo todas essas informações aqui para a discussão de hoje? Tá? Nossa discussão é o sinal óptico, qual a influência dele no desempenho da minha rede. Então, para a gente saber qual que é o sinal bom, qual que é o sinal ruim, qual que é a influência dele na minha rede, eu preciso saber qual sinal que eu deveria ter na minha rede. Então é esse raciocínio que nós vamos construir hoje, tá? Porque desde a origem do sinal até a recepção dele lá na ONU, a gente tem uma série de elementos no meio dessa rede que causam atenuações. Isso tudo deve ser controlado para que a nossa rede ela realmente tenha um alto desempenho, tá? Então vamos lá. Continuando aqui no nosso exemplo. Esses valores aqui em cima são valores de lá na nossa OLT. São valores que nós devemos analisar na ponta da OLT. Na ponta da nossa ONU, nós temos outros valores que a gente deve considerar. Por exemplo, nesse cenário aqui, indiferente do transceiver que a gente está utilizando na ponta da OLT, a ONU a gente vai considerar que é uma ONU padrão de mercado, porque a ONU padrão de mercado, o laser dela é padrão classe B, né? Esse é o tipo de ONU que a gente mais vê no mercado, então a gente pode considerar esse modelo aqui como nossa referência aqui para a discussão de hoje, tá? Uma ONU classe B+, a potência de transmissão dessa ONU
de novo, lá no datasheet do fabricante, ele informa a potência de transmissão. E lá ele vai dizer que uma ONU classe B+, a transmissão dela é meio dB. Certo? Então ela está fazendo uma transmissão com uma potência de meio dB positivo. Ela é 1 dB a menos do que a potência de transmissão da OLT. E lá também na informação da ONU, está me dizendo que o sinal que essa ONU pode receber, ou seja, o sinal que está vindo do OLT, o pior sinal que ela pode receber é de menos 27 dB. Ou seja, na minha ONU, ela está transmitindo para a OLT, fazendo uma transmissão com meio dB de potência, e ela pode receber da OLT até menos 27 dB de sinal. Então, vamos entender o cenário inteiro. A OLT transmite a 1 dB e meio positivo, passa por splitters, passa por toda a nossa rede e chega na ONU. Quando esse sinal chega na ONU, o sinal não pode ser superior a menos 27 dB. Ou seja, ele não pode ser menos 28, menos 29. Se isso acontecer, a minha ONU está trabalhando fora das especificações do fabricante. Aí, nesse caso, coisas estranhas podem acontecer na nossa rede. Tá? Então, essa ONU sai a 1 dB e meio e pode chegar no máximo até menos 27. Depois a gente vai discutir qual é que é o sinal ideal. Se é o trabalhar próximo de 27 ou se é o deixar uma margem de segurança e trabalhar com um sinal um pouquinho mais forte, por exemplo, menos 22, menos 23, tá? Então a gente falou sobre o downstream, falou sobre aquele sinal que vai da OLT para o cliente, né? Sentido download do cliente, digamos assim. Agora a gente vai falar do sinal contrário. A gente não pode esquecer que na nossa rede, quando a gente faz um cálculo de sinal, a gente tem que calcular nos dois sentidos, porque essa comunicação ela é bidirecional. Então, no sentido contrário, a nossa ONU ela está fazendo a transmissão com meio dB positivo. E esse sinal que vai chegar na OLT não pode ser mais fraco do que um sinal de menos 28 dB. Ou seja, ele pode chegar menos 25, menos 24, menos 26, mas ele não pode chegar menos 28, menos 29 e por aí vai. Por quê? Porque se ele chegar num valor diferente, assim como a gente falou lá na ONU, eu vou estar trabalhando fora das especificações do fabricante. E, de novo, coisas estranhas podem acontecer na minha rede, certo? Então, esse é o cenário que a gente vai gerar a discussão. Então, da mesma forma que para a OLT classe B, é o classe C. A diferença é que mudam só os valores, tá? Essa OLT, o transceiver classe C++, ele vai transmitir numa potência maior, mas a minha ONU, ela não vai poder receber com valores superiores a menos 27. E a ONU vai transmitir a meio dB positivo e a nossa OLT não pode receber com sinal inferior a menos 35 dB. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque para a gente ter a definição de qual é o melhor sinal, assim como a gente fez essa discussão essa semana nas redes sociais, e qual é o sinal ideal, qual que é o melhor sinal, e se o sinal causa alguma influência de desempenho na minha rede, eu tenho que entender como que eu calculo esse sinal. E mais do que isso, eu tenho que entender qual é o sinal que eu deveria ter na minha rede. É muito comum a gente acompanhar provedores que cresceram, construindo rede, ativa cliente, vai funcionando, está tudo bem. Só que em algum momento vai gerar alguma dificuldade por não ter feito, muitas vezes, um cálculo de qual o sinal que deveria ter na minha rede. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um planejamento de uma rede, qual é que é um passo muito importante? Eu defino a minha área que eu vou fazer a atuação, eu faço a distribuição das CTOs, né, falando a nível de projeto. Eu faço a distribuição das CTOs, eu faço todo um planejamento para construir a minha rede. Depois que eu dimensionei as CTOs, eu começo a montar qual que vai ser a splitagem que eu vou utilizar nessa rede. Eu vou utilizar a CTO de 1 para 16 e vou colocar um splitter primário de 1 para 8 e vou fazer 64 clientes por porta-PON, ou vou fazer splitter primário 1 para 8 e CTO 1 para 8. Ou melhor ainda, eu tenho que fazer uma rede desbalanceada. São várias situações que a gente tem que mensurar, né? Como que a gente vai fazer a distribuição. Mas depois que eu definir essa distribuição, eu tenho o segundo momento, que é realmente desenhar essa topologia, começar a colocar os valores de transmissão, começar a incluir também os valores de atenuação dos splitters, das fusões, das conectorizações,
e eu tenho que saber qual é o sinal que eu devo ter na minha rede, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma rede para 64 assinantes, classe B. Se eu sei que o sinal que eu devo ter na minha ONU é de menos 21, eu calculei no meu projeto e eu vi que o sinal é menos 21, e eu estou recebendo menos 25, poxa, eu tenho 4 dB e meio que eu não sei onde é que eu perdi, certo? E a mesma coisa para o laser classe C. Então, se eu sei uma atenuação de uma rede classe B, eu consigo simular isso, como que ficaria se eu utilizar um transceiver classe C. C++, no caso, certo? Então, é muito importante a gente ter o cálculo da nossa rede, indiferente se é uma rede balanceada ou desbalanceada, mas eu preciso saber qual que é o nível de sinal que eu devo ter nos meus clientes, que eu devo ter nas minhas CTOs. Assim, eu consigo definir se o nível de sinal que eu estou chegando na prática, ele é um nível de sinal aceitável ou se é um nível de sinal fora de especificação. No nosso exemplo aqui, a gente falou de 4 dB de diferença, tá? Trazendo em números reais, então, para esses dois cenários, a gente fez esses cálculos, certo? Então, nessa primeira situação, que a gente tem o laser classe B+, nós temos 15 km, nós chegamos com 25,5 dB positivo, a gente teria que ter chego com um sinal de menos 26. Ou seja, como assim, Marcelo? A gente achou que ia chegar com um sinal de menos 26 dB e chegamos com um sinal de menos 25,5. Isso é ótimo, porque o que acontece? A gente fez um cálculo considerando o pior caso, considerando valores práticos, considerando todas as atenuações. E lá na prática, na instalação mesmo, nós conseguimos fazer uma instalação onde o sinal ficou meio dB melhor, né? Ele deveria ser menos 26, chegou a menos 25,5. Então ele chegou meio dB melhor do que ele deveria ter chegado. Isso é ótimo, isso é um sinal bom, certo? Porque eu sei que o meu sinal deveria ser menos 26 dB. Então, trazendo esse mesmo raciocínio para o laser C++, onde nós temos 12 km de distância e nós chegamos com um sinal de menos 20 dB, nesse cenário aqui, trazendo o nosso cálculo, como a gente sai com uma potência de transmissão maior, nós deveríamos ter chegado com um sinal de menos 16 dB. Ou seja, eu deveria chegar com menos 16 dB e eu cheguei com menos 20. O que está acontecendo nessa rede? Eu estou perdendo 4 dBs em algum lugar que eu não sei, né? E quanto que representa 4 dB na minha rede? Então eu preciso montar esse raciocínio para definir o que é um sinal bom e o que é um sinal ruim. Então, o objetivo de hoje é a gente também falar que qualidade de sinal não é a mesma coisa que intensidade de sinal. Então, a qualidade do sinal da minha rede, sim, ela causa influências no desempenho da minha rede. Por exemplo, quando eu tenho uma rede que eu deveria ter chego a menos 26 dB e cheguei a menos 25,5, é bem provável que eu fiz toda a instalação correta, que eu não tenho grandes atenuações, que eu não tenho reflexão, eu não tenho outros elementos aí na distribuição da rede, diferente desse cenário, porque nesse cenário do laser C++, eu perdi 4 dB em algum lugar que eu não entendi ainda aonde que foi essa perda excessiva. Tá? Então, o que é importante a gente frisar? Que a qualidade da rede, a qualidade do sinal não é intensidade, não está relacionado com a intensidade desse sinal. Um sinal mais forte não significa que a minha rede vai ter um desempenho melhor. Então, trazendo esses dois cenários, qual que é o melhor nível de sinal? O melhor nível de sinal é a minha rede classe B, mesmo sendo uma rede que a minha potência de transmissão é menor. Porque nessa rede aqui, o meu sinal que eu estou tendo na prática é o sinal que foi calculado, é o sinal que deveria ser. Até está um pouquinho melhor do que deveria ser, mas é o sinal que foi calculado. É diferente de uma situação, de um cenário que eu tenho 4 dBs que eu perdi em algum lugar que eu não sei aonde. Bom, o que a gente tem que cuidar quando esse tipo de coisa acontece, tá? Nas redes óticas, a gente tem um causador aí de instabilidades que é um pouquinho ruim de mensurar ele, que é a reflexão, que é o retorno de sinal, que é uma perda de retorno de sinal. Quando que isso acontece e por que isso acontece? Eu vou trazer um outro exemplo para ficar um pouquinho mais fácil para explicar.
Por exemplo, quando a gente vai no local que a gente emite um som e esse som traz um eco. Esse eco é uma perda de retorno, é esse som que está retornando, eu estou perdendo esse sinal, eu estou perdendo esse som nesse retorno. Então, ou seja, eu estou transmitindo o meu som, estou transmitindo a minha voz, em algum momento ele está refletindo, está batendo numa parede, está batendo num muro, e esse som retorna. Então, parte dele é transmitido e parte dele retorna. E essa parte que retorna é uma perda do meu sinal. Nas transmissões óticas é a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, uma conectorização. Eu tenho dois conectores, certo? Quando eu estou transmitindo uma potência nesse sentido, e eu tenho a junção desses conectores, essa junção, o polimento aqui do conector acaba se transformando num espelho, certo? Então, quando eu faço a transmissão do sinal, parte desse sinal retorna para o meu equipamento. E o controle que eu tenho que ter é o quanto de retorno está voltando para o meu equipamento. Isso também é uma informação que o SFP, as especificações dos SFPs, os GBICs que a gente tem na OLT, isso consta lá também. Qual que é a perda de retorno aceitável? Quanto que é alto, quanto que é baixo e tudo mais. Então isso a gente tem que cuidar. Então, o que pode causar uma perda de retorno alta? Conectorização mal feita, conector indevido. Por exemplo, eu tenho uma rede com conectorização do tipo PC, né, aquele conector que o polimento dele é reto, porém eu estou transmitindo uma potência muito alta. O conector PC, por ser reto, uma característica dele é inserir perda de retorno na rede. Então, se eu estou transmitindo uma potência muito alta num conector que ele me gera um retorno, esse retorno, quanto maior a potência, mais alto vai ser esse retorno. E se esse retorno for superior ao que o SFP, ao que o GBIC da OLT permite, a minha OLT ela tem dificuldade em interpretar o que ela está recebendo de sinal. Então ela vai precisar retransmitir, ela vai saturar, ela vai se ocupar com outras coisas, certo? E qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu tenho uma perda de performance na minha rede. Então olha só o que aconteceu. Eu posso ter uma rede que eu tenho um sinal bom no meu cliente, é uma rede que eu estou botando muita potência, eu tenho um sinal bom no meu cliente, eu medi lá com o Power Meter, eu tenho um sinal bom nele, porém, como eu tenho uma taxa de retorno muito alta durante o percurso dessa rede, eu estou causando uma interferência, uma influência no meu transmissor, e eu vou baixar o desempenho da minha rede por isso. Então, nesse tipo de cenário começam a acontecer algumas coisas estranhas. Assim, poxa, eu instalei a fibra é perfeita, eu ouvi dizer que a fibra não dá problema, mas eu estou tendo baixo desempenho na minha rede. Por quê? Por causa dessa taxa de retorno. Esse é um exemplo de fatores que influenciam na qualidade, no desempenho da minha rede ótica, minha rede GPON, no caso aqui do nosso exemplo, certo? E da mesma forma a classe B. Indiferente do laser que a gente vai utilizar, a gente não pode inserir reflexões na nossa rede, porque isso vai influenciar diretamente no equipamento e vai influenciar no desempenho da nossa rede também, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado com todos os elementos da rede. Eu tenho que ter fusões bem feitas, eu tenho que ter cordões e a própria fibra respeitando o raio de curvatura mínimo aceitável pelo fabricante, eu tenho que ter os cordões de acordo, a junção dos conectores tem que ser também de forma correta, não posso pegar um conector que tenha uma ponta APC, aquele conector verdinho, e juntar com uma ponta que seja PC, que é aquele conector azul com um corte reto. Eu não posso fazer essas emendas diferentes, porque isso tudo eu gero perda, eu gero reflexão e eu gero outros fatores que vão estar diretamente causando problemas no meu equipamento e, consequentemente, baixando o meu desempenho. Quando a gente faz uma implantação de uma rede, como que a gente cuida dessas situações? Então, poxa, como é que eu posso controlar isso para não ter isso na minha rede? Bom, o ideal quando a gente faz uma implantação de uma rede ótica, indiferente da tecnologia que a gente for utilizar, é a gente certificar ela. E quando a gente fala certificar, não é colocar apenas uma canetinha, ver se está chegando luz numa ponta, ou injetar um sinal e medir o quanto de sinal que está chegando na outra ponta. A gente precisa verificar como que estão as emendas, as fusões, as atenuações e a reflexão. Então, instalei uma rede nova.
certo? Qual é que é o próximo passo? Passar um OTDR nessa rede. O OTDR, ele é um equipamento de certificação de rede. A gente conecta um OTDR, roda um scan nele, ele transmite um sinal na minha fibra e ele mede o que está acontecendo na transmissão desse sinal. Então ele consegue me trazer informações se ele está tendo uma alta taxa de retorno em algum determinado ponto, se tem um rompimento, se tem uma conectorização mal feita e gerando uma atenuação atípica, uma atenuação além daquilo que foi previsto no projeto. Então, quando se faz uma implantação de uma rede, a gente pode usar, a gente deve, na verdade, usar um OTDR para certificar essa rede. Tá? E eu fiz aqui uma explicação do OTDR de uma forma muito simples. Tá? Eu resumi o funcionamento de um OTDR. A gente tem outros materiais falando de como que realmente funciona um OTDR, né? E como que eu posso usar ele da melhor forma. Então, no geral, quando a gente faz uma implantação de rede, além de medir sinal, a gente precisa medir também esses fatores como a taxa de retorno. Esse é o ponto. E, em resumo, então, resumindo tudo aquilo que a gente discutiu hoje aqui, para a gente saber se um sinal é bom ou não, a gente precisa fazer o quê? Definir o projeto, fazer o cálculo de potência, eu preciso calcular quanto que realmente eu tenho que ter de sinal na minha rede, aí sim eu consigo definir se isso é um sinal bom ou não, certo? Intensidade de sinal não significa qualidade de sinal, não significa qualidade de rede. Eu só consigo ter uma rede de alto desempenho se eu tiver um sinal bom, um sinal de acordo com o meu projeto e que seja livre de interferências externas, como a reflexão, certo? Então eu tenho que cuidar de todos esses fatores. E como que eu faço isso? Eu construo a minha rede respeitando todas as especificações dos fabricantes de cada equipamento, de cada elemento, de cada passivo, e após a minha implantação, eu faço a verificação através de OTDR. Então essa é a forma correta da gente poder dimensionar uma rede que seja uma rede duradoura, uma rede de alto desempenho e que essa rede não cause influências negativas no equipamento, que essa rede não prejudique o desempenho do equipamento. Não adianta eu comprar um equipamento de altíssima qualidade, investir muito dinheiro nos meus ativos, comprar uma fibra muito boa, comprar todo o material melhor que tem disponível no mercado, mas eu não tomar esses cuidados no processo de instalação e não executar a certificação.